É isso mesmo, É isso Basília. mesmo. Eu queria até pedir licença aqui para a gente abrir o nosso site, sbtnews.com.br, porque tem notícia do Senado Federal, como você antecipou bem aí. Então vamos abrir lá o site, porque olha só, após mega operação no Rio, Alcolumbre anuncia a criação da CPI do crime organizado. Segundo o presidente do Senado, a Comissão Parlamentar de Inquérito irá apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento de facções. Então, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou hoje, então, a criação dessa CPI do crime organizado, após essa operação mais letal da história do Rio de Janeiro, em ação contra o Comando Vermelho, que deixou mais de 130 mortos. Essa instalação de trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito deve ocorrer já na próxima semana, tá? No dia 4 de novembro. Então vamos falar ao vivo agora com o senador Alessandro Vieira, que deve provavelmente ser escolhido como o relator dessa CPI. Senador, muito obrigada pela participação do senhor ao vivo com a gente no Poder Expresso. Eu queria começar perguntando ao senhor como que deve ser esse trabalho da comissão a partir de agora, o senhor que deve ser o relator. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. O trabalho da CPI, na minha visão, deve ser focado primeiro num diagnóstico profundo da realidade que a gente enfrenta em todo o país. As facções e milícias ocupam espaço territorialmente e também sob o ponto de vista de distribuição, né, de armamento, de drogas, intervenção em diversos mercados formais e informais. A gente tem que ter esse retrato bem feito, depois avaliar as soluções que nós temos disponíveis dentro e fora do Brasil, porque em vários lugares as coisas foram controladas ou mudaram bastante o cenário, para ao final apresentar para o Brasil e apresentar para os colegas alternativas, né? Um plano nacional de segurança, quais são as mudanças, eventuais mudanças legislativas necessárias, mas acho que a etapa mais importante é essa de deixar claro o que nós vivemos no Brasil, dar voz aos profissionais que atuam no combate ao crime, aos acadêmicos que estudam isso com seriedade, para fugir da armadilha do populismo penal e da discussão politiqueira, eleitoral, que não leva a nada e que está deixando o Brasil cada vez mais distante de soluções. Estamos observando, e essa operação mostrou muito bem, que facções criminosas não atuam só no Rio de Janeiro, não atuam só no Brasil, né? Já tem ali braços internacionais, atuam em vários países também, em outros países. Então é importante ter esse trabalho, esse olhar de lupa para essa situação. Sim, a gente tem que ter. É um tema presente no cotidiano dos brasileiros, né? A violência urbana, a criminalidade. E então é natural que o poder público, governadores, prefeitos, presidência, ministros e nós no Congresso, cotidianamente tenhamos que tomar medidas com relação a isso, aprovar leis, enfim, fazer gestão. Quando você não tem um diagnóstico correto, tecnicamente falando, a chance de você acertar é mínima. E é o que a gente vê no Brasil hoje. Você vê políticas e gastos feitos, vidas perdidas, sem nenhum resultado concreto, sem nenhuma redução real no alcance dessas facções criminosas que hoje dominam uma fração significativa do território brasileiro. A gente já tem alguma coisa em torno de 20% da nossa população submetida a comando territorial de bandidos. Então, a gente tem que fazer esse enfrentamento, é uma coisa que vai exigir um foco muito grande dos participantes, né? Acho que é preciso um trabalho sério, sem contaminação eleitoral, partidária, para que a gente possa chegar em respostas concretas. Elas existem. Você não pode passar a vida inteira achando que o Brasil está condenado a estar sob jugo de armas e de criminosos. Mas não vai ser com improviso, não vai ser com discurso de palanque, tem que ser com trabalho sério. E o senhor deve se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tratar sobre esse início dos trabalhos, se o senhor será de fato o relator? A gente já teve diversas reuniões, né? A ideia da CPI é antiga, o requerimento da CPI já tem alguns meses, a sua própria leitura em plenário, quer dizer, ela estava pronta já para instalação. Há algum tempo ela enfrentou uma dificuldade que foi a indicação de membros, porque vários colegas têm receio de atuar nessa seara, isso foi, enfim, infelizmente constatado, mas a gente superou essa barreira. Nós tivemos na semana passada, ou muito recentemente,
atentados contra autoridades em São Paulo, planejamento para matar autoridades em São Paulo. Agora, esse confronto em cenário de guerra urbana no Rio de Janeiro, vários eventos acontecendo pelo país afora, Norte e Nordeste em particular. Então, foi se criando um cenário que tornou viável a efetiva instalação na próxima terça-feira, salvo engano, às 11 horas, e a partir daí um plano de trabalho que seja enxuto, objetivo, que dê esse diagnóstico muito preciso e que mostre, sim, que nós temos caminhos, desde que todo mundo exerça a sua responsabilidade. Não vai ser só o governo federal, nem só o estadual, vai ter que todo mundo fazer a sua parte para a gente entregar para o Brasil uma vida mais segura que todos nós merecemos. Vir integrantes das polícias, civil, federal, policiais que trabalham em fronteiras, saber de fato como que essas facções atuam no Brasil? Sim, você tem um conhecimento acumulado sobre o tema já bastante consolidado, né? Só que ele não é disseminado nem na mídia, nem no próprio Congresso. E aí a tomada de decisão, ela se dá muitas vezes com base em achismo, ou em ideias mirabolantes, voluntarismos. A gente tem que fugir disso e trabalhar com os dados. Os dados apontam que nós temos que buscar uma integração forte entre a defesa, o Ministério da Defesa, as Forças Armadas e as forças de segurança pública. A gente tem que viabilizar o financiamento adequado disso, mas cada um exercendo seu papel constitucional. Nós precisamos garantir que as nossas fronteiras sejam adequadamente vigiadas. E para isso tem que ter orçamento na defesa, tem que ter planejamento. Eu tenho que ter policiamento na quantidade correta e tecnicamente preparada nas cidades, nos estados. E aí eu passo pelo compromisso dos governadores de fazer contratações, de fazer treinamentos, de garantir uma boa qualidade de execução. Tudo isso somado num plano ou num projeto de segurança nacional tem todas as chances de dar certo e dar um bom resultado. Ações fragmentadas tendem a não dar resultado nenhum. Porque, por exemplo, essa ação especificamente do Rio de Janeiro, ela é uma ação que evidentemente teve um planejamento, né, supostamente uma investigação que durou um ano. Ela teve pelo menos um dado que parece positivo. Você teve uma baixa incidência de terceiros atingidos ou de confronto em locais que possibilitassem, como a gente viu em várias operações no passado, criança morrendo, idoso morrendo numa troca de tiros. Isso não aconteceu, mas ao mesmo tempo ela foi extremamente letal e aparentemente ela não viabiliza nenhum tipo de ocupação ou retomada de território. Então a gente tem que estudar isso com calma, ouvir esses profissionais, com o respeito que a profissão merece, né? Segurança pública é uma atividade fundamental para a sociedade, mas muito desvalorizada. E a gente tem que dar essa visão, dar voz para essas pessoas, cobrar também deles a qualidade no trabalho, porque é uma missão difícil, eu sei na pele, sou delegado de polícia, mas ela tem que ser cumprida sempre com todo o rigor da lei, com todo o respeito à legislação. Então a gente vai avançar em todos os pontos necessários para que a gente tenha, ao final, um diagnóstico completo e um leque de soluções, e eu espero uma construção política, um consenso político que viabilize a aprovação e a implementação dessas soluções. Senador, a nossa analista de política, Basília Rodrigues, está conosco também ao vivo. Basília, é com você. Obrigada, Vitória. Obrigada, senador, por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do programa do SBT News. O senhor é um delegado, né? Delegado da Polícia Civil, trouxe a sua experiência investigativa para o Senado Federal, para as proposituras, né, para as ideias que o senhor lança, sempre pensando no bem-estar social, pensando no combate à criminalidade no Brasil e na melhor regra a ser aplicada. Isso é uma marca da sua, vou dizer, gestão? Isso é uma marca do seu mandato. Eu quero saber, senador, qual vai ser o perfil dos integrantes dessa comissão. A gente, como espectador da notícia, tem sido tão castigado por comissões que acabam polarizadas e sem resultado prático. Tem muitas comissões, inclusive, que levam esse bordão de CPI, que não dão em nada. Quando a gente fala da CPI do crime, que ainda está por vir, o que pode ter de resultado dessa comissão e qual vai ser o perfil dos senadores que farão parte dela? Veja, a gente tem um perfil misto, como é natural no Congresso, Basília. A gente tem desde parlamentares que efetivamente têm interesse na pauta e conhecimento, aqueles que apenas têm o desejo de participar. E isso é democrático. O que a gente está buscando na construção dos acordos? Que a gente tenha uma comissão
pelo menos na sua liderança, com o máximo de compromisso, com a seriedade no trabalho, né? Então, eu pleiteio a relatoria, acredito que isso deve ser confirmado, e a gente está definindo a questão da presidência, buscando um acordo. Eu hoje passei o dia conversando com as lideranças de oposição e governo, para que a gente tenha uma construção de nomes. E nós temos técnicos, né? Eu tenho, por exemplo, o Fabiano Contarato, que é do partido governista, que é do PT, mas é um delegado de polícia com uma experiência muito longa e que tem o respeito dos colegas. Todo mundo sabe que o Fabiano não é um cara sectário ou ideológico, né? A gente teve um exemplo muito recente, a gente aprovou um pacote de endurecimento penal e processual penal, que teve a atuação, a iniciativa do Fabiano Contarato, do PT, a relatoria do Flávio Bolsonaro, do PL, e teve a minha atuação como enfim, no substitutivo, em emendas, que sou do MDB, que é um partido de centro. Então, dá para fazer isso. O que a gente precisa é tirar o componente eleitoreiro, né? E é um desafio sempre no Congresso fazer isso. Acho que a gente tem boas condições de conseguir, até porque a pauta é muito séria, muito urgente. A gente não pode permitir, porque o Brasil se encontra no limite daquilo que a gente, no jargão técnico, chama de mexicanização, né? De você se transformar num narco-estado, de você ter uma infiltração tão forte do crime organizado que você não tem mais o Estado atuando de forma independente. A gente não chegou nesse estágio ainda. Alguns estados estão em pior condições, mas a gente tem um momento e uma oportunidade de ter uma reação. Isso não passa necessariamente por grandes mudanças legislativas, ele passa muito mais pela formação de um consenso nacional e pela definição de política, né? Nós temos que ter a definição política de que o Brasil não aceita mais esse tipo de coisa, que eu não aceito que um cidadão, uma cidadã brasileira viva dominado pelo medo do crime organizado. A força que deve se sobrepor é do Estado, sempre dentro dos limites da lei, evidentemente. Ouvindo ali os senadores, eu sei que nos bastidores alguns já manifestaram interesse de compor este grupo do lado da oposição. Flávio Bolsonaro, Eduardo Girão, do lado governista, tem muitos senadores que já foram governadores de seus estados, Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado, o Otton Alencar, que também já foi governador da Bahia, mais ou menos essa cara, né, que me parece que a CPI terá de senadores experientes, senadores com interlocução ali com os governos de seus estados. Na hora de decidir quem vai ser chamado para dar esclarecimentos, pontos de vista nesta comissão, senador, a gente pode contar com um requerimento para ouvir o ministro da Justiça, ministro da Defesa, governadores, tanto de estados comandados pelo PT quanto estados comandados pela oposição. O senhor já disse que vai ser uma comissão séria, mas indo aos nomes destas pessoas, tudo depende de votação ainda no Senado, mas o senhor defende que quem seja ouvido? A gente quer começar, pelo menos a minha sugestão de plano de trabalho é começar pelos técnicos, né? Então, para fazer o diagnóstico técnico, eu preciso ouvir inicialmente aqueles que têm conhecimento no combate, no enfrentamento com as grandes facções criminosas, as grandes milícias. Então, são profissionais de Rio, São Paulo, no primeiro momento, outros profissionais, Polícia Federal, que a gente já tem feito contato, buscando esse quadro mais técnico de visão. Os secretários de Estado de Segurança ou Defesa, alguns governadores, mas não pensando numa métrica partidária, Basílio. Eu acho que a métrica mais saudável é aquela que aponta estados que estão tendo bons resultados, estados que estão com resultados negativos, para que a gente possa ter uma colaboração real para esse diagnóstico e para esse desenho de soluções. Não dá para dizer que o fracasso ou o sucesso ele é de esquerda ou de direita, ele é ideológico ou não. A gente sabe, é histórico, que a direita tem interesse maior na pauta de segurança pública, assim como a esquerda tem um interesse maior na redução de desigualdade. Mas os bons políticos, eles atuam nas duas áreas, né? Você não faz política decente sem cuidar da segurança e sem cuidar de reduzir desigualdades. Então, acho que assim, quanto mais a gente deixar fora o viés partidário e focar no viés do que está acontecendo, no factual da segurança pública, eu acho que ele vai ter um bom resultado. Nós temos estados com resultados bastante interessantes. O meu estado, Sergipe, tem um resultado muito bom, partindo de um cenário muito negativo. O Rio Grande do Sul, um cenário também muito negativo e com uma melhora lá com o Eduardo Leite. Então, tem vários nomes para serem ouvidos, assim como nós temos estados que estão enfrentando um quadro de desastre, como é o caso do Rio de Janeiro, governado pelo PL, e o Ceará, governado pelo PT. Então, a gente tem
nesse quadro que, infelizmente, é ecumênico, vamos chamar assim. A gente tem que cuidar desse tema com a seriedade técnica que exige respeito. A gente conversou com o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, ele que é autor principal da CPI do crime e um dos principais cotados para assumir a relatoria desta comissão, que vai ser instalada na terça-feira da semana que vem. Então, o senhor, desde já, está convidado para outras entrevistas para contar para a gente sobre o plano de trabalho desta comissão, senador. Ok, um abraço. Abraço, obrigada. Vitória. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.